Gente, boa noite a todos. É a primeira vez, a gente sempre olhar para casa, ver se encontra conhecido, já estou encontrando uma já, e a gente acaba falando em outros lugares, sempre depara sempre com gente que a gente gosta, e os que a gente não conhece passa a gostar. Eu estou na nossa casa lá, já tem uns 20 anos, e a gente vem trabalhando dentro do Espiritismo, e eu vejo dentro da doutrina espírita a oportunidade de amadurecimento e crescimento como em nenhum outro segmento. Isso não é desmerecer nenhuma outra religião. É pela clareza, pelo esclarecimento que a doutrina espírita tem. Pela forma de apresentar todos os seus pontos. Pela capacidade de apontar e explicar. Não há pergunta sem resposta. Então o Espiritismo traz um conforto muito grande, seja de qualquer forma. Seja para aquele que está sentindo dor, seja para aquele que busca conhecimento, seja para aquele que tem dúvidas do que é a vida aqui, o que é a vida na continuidade depois daqui. Então o Espiritismo ele tem essa característica, ele te esclarece de tal forma que não te deixa dúvida sobre aquilo que você vai aprender. Então, quando a gente começou a falar sobre o Espiritismo na nossa casa, a gente era bem mais novo, o Espiritismo vai envelhecendo a gente até levar a gente embora. Era uma dificuldade, porque quando você está falando de Espiritismo, principalmente do Evangelho, você carrega um ensinamento moral que ele é muito grande. E você não tem isso. E você não tem. Você não é uma referência moral. E você vai passar ensinamentos do Cristo numa amplitude que você ainda não alcança. E isso no início me fez foi muito difícil. Foi com muita dificuldade. Até você entender que Deus não pega a gente pronta para falar, mas habilita aqueles que têm vontade de aprender e fazer. Então assim eu fui levando e fui fazendo a minha parte. E aí a gente acaba sendo convidado aqui, convidado em outra casa, e vai falando em outros lugares, e a gente vai se acostumando ao ambiente, seja ele diferente, seja ele até... como você fala? Me fugiu a palavra agora. Não, quando a gente está até em outra religião, ecumênico. Cabe todo mundo fala. Então, a gente se sente confortável porque, em momento algum, quando a gente se manifesta, quando a gente vai se falar, a gente coloca alguma coisa que afete ou traga o outro algum desconforto. Então, isso é uma tranquilidade que a gente tem. E como a gente foi convidado, o tema de hoje é ação e reação. Eu li bastante esse tema que eu já falei algumas vezes, mas a gente sempre que fala quer trazer alguma coisa que pontue ali, que seja diferente. Quando a gente fala sobre ação e reação, ação e reação é mais uma lei física, é a terceira lei de Newton. Toda ação, você vai ter uma reação de mesma intensidade, só que em sentido oposto. Isso é uma lei, isso acontece. Quando a gente traz isso para o Espiritismo, a gente vai trazer a lei de causa e efeito, que ela é uma lei mais complexa e mais amorosa. Por que ela é mais complexa e mais amorosa? Porque vamos supor a lei de ação e reação. Eu faço alguma coisa, imediatamente aquela coisa vem na mesma intensidade, em sentido oposto, ou seja, me afetando diretamente. Se eu cometo um erro, se eu cometo qualquer coisa na minha vida, eu vou receber aquele troca. É quase uma lei de talião. Quase uma lei de talião. O que seria talião? É olho por olho, dente por dente. Feriu com ferro tu vai ser ferido. Então essa é a lei de talião. Qual a diferença da lei para nós? Por ela ser mais complexa e ela ser mais amorosa, quando você comete qualquer equívoco, seja ele qual for, o tempo vai trabalhar sobre esse equívoco, tanto para aquele que sofreu, como para aquele que causou. Então o tempo vai agir sobre ambos. Ambos vão sofrer a ação do tempo. E o tempo, ele transforma. O tempo é transformador na nossa vida. Se a gente se olhar hoje com a idade que nós estamos, vamos tirar uma média aqui, a média aqui está acima dos 50, acima dos 40, 50 na nossa vida. Vamos supor um erro lá nos 20 anos, nos nossos 15 anos de idade. A gente erraria a mesma coisa hoje? Faríamos as mesmas coisas hoje que nós fizemos lá atrás? Nós não faríamos. Por que a gente não faria? Porque o tempo foi trazendo amadurecimento. Então, à medida que eu amadureço, eu já não respondo mais daquela maneira. Então, seria injusto se na hora que Deus fosse cobrar de mim
qualquer coisa sobre a minha ação há 20 anos atrás, ele fala: Luizinho, ó, lá atrás, tu fez aquilo lá, cara. Chegou tua hora. Tu vai pagar igualzinho na mesma conta, na mesma moeda. Eu hoje não sou mais aquela pessoa de 20, 30 anos atrás. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. Eu posso não ser muito melhor, mas eu não sou mais aquele. O tempo fez com que eu sofresse mudanças. Então aquele cara lá de trás não é mais o mesmo cara hoje. Então seria injusto eu pagar um preço de uma coisa que eu fiz lá atrás com o comportamento que eu tenho hoje. Aí a gente vai pensar assim: ah, mas tu é malandro demais, né? Tu que ferrou o cara, passou o tempo, agora você não pode mais tomar prejuízo. E o cara que tomou prejuízo, como é que ele fica? Vamos supor que você foi lá e pum, prejudicou a família dele, matou o filho. Você foi lá e pum, roubou a mulher do cara, era sócio, deu um balão no cara na empresa do cara. Você foi lá e cometeu todo tipo de atrocidade. E ele? Como é que ele responde a isso agora com o tempo? Aí se a gente ficar pensando, você vai falar assim: pô, mas o tempo só vai agir em favor do algoz e da vítima. Isso também vai em favor da vítima. Quantas vezes nós passamos por, às vezes, constrangimento, mas a gente releva, passa aquela situação, compreende o momento, não carrega aquele rancor. Eu não estou falando que isso são todas as vezes não, tá, gente? Porque tem gente que faz besteira que a gente quer pegar lá no gogozinho dele assim, ó, juntinho com a jugular. Por quê? Porque é uma questão de amadurecimento, é uma questão de maturidade. E a gente tem o sentimento que tem hoje por causa do nosso nível espiritual. Qual é o planeta que a gente habita? A gente habita a Terra. O que é a Terra? O que é a Terra? A Terra é um planeta de prova e expiação. Quem habita esse planeta? Espírito elevado? Gente, espírito elevado a gente conta nos dedos. A vê Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, João Paulo II, Leon Gandhi, Francisco de Assis. A gente conta no dedo. A gente conta no dedo. Se eu falar para mim, fala 100 pessoas agora maravilhosas, duvido que vocês vão falar para mim 100 pessoas maravilhosas agora. Não vou falar. Porque é difícil. Agora fala assim, fala sem peste. Aquelas pestes mesmo. Fala sem nome, sem peste. Vai falar o nome de gente sem pessoas ruins. Mas por que a Terra é assim? Porque se a gente pegar lá do início, o que a Terra era? Primitivo. Quem habitava o mundo primitivo? Aquele tipo de pessoa que ainda está no início da sua evolução, que literalmente carrega o primitivismo dentro de si. Transforma o seu convívio social em barbárie. Então são esse tipo de pessoas que habitavam. Aí a gente transfere para a Terra. Aí a Terra sai do primitivismo e vem para a prova e expiação. Avançou muito. A gente tem esse povo que eu falei, a gente tem bezerra, a gente tem muita gente boa aqui. Mas a gente vê gente queimando os outros dentro do pneu. A gente vê gente devolvendo cabeça. O Estado Islâmico está aí mostrando para a gente que a barbárie ainda habita o nosso planeta. Então nós vivemos dentro de um espaço, literalmente, com tudo. Você tem o ruim, que é maior do que o bom, porque o planeta de prova e expiação, ele tem suas características, o mal ser maior do que o bem. E a gente tem uma transição para entrar no planeta de regeneração. Mas ainda somos o mal maior do que o bem. Então como é que nós vamos tentar trabalhar o comportamento das pessoas nesse processo de ação e reação? No momento que você vê alguém fazendo alguma coisa ruim, mas ele não tem consciência dentro dele de que aquilo é ruim. Imagina a gente lá atrás, bem antes da gente, eu não sei se todos já nasceram no meio espírita, eu não nasci no meio espírita, eu me tornei espírita depois. Mas vamos supor que a gente não tinha consciência que tem. Óbvio que fazer o mal é o mal. Isso independe de ter religião, isso independe de qualquer outra coisa. O mal sempre vai ser o mal e o bem vai ser o bem. Então isso não muda. Então vamos supor que a gente está lá atrás, mas o nosso conceito de mal, ele ainda não é mal. Ainda enganar os outros faz parte, mentir faz parte, prejudicar faz parte. A gente, eu há pouco tempo ouvi isso. Foi uma gravação, eu vi um vídeo não tem tanto tempo, mas não é uma coisa tão antiga assim. Duas pessoas falando questão de governo.
acho que é um assunto que eu vendo que a vibração vai lá para um branco. Mas as pessoas falavam na gravação assim, não, a gente pode usar, isso é dinheiro público, isso não é de ninguém. Isso não é de ninguém, o dinheiro é público. Aí você pensa assim, como é que pode um adulto falar de uma coisa que não pertence a ele e ele se valer daquilo que não é dele? Aí você vai perguntar assim, como é que esse homem vai se sentir culpado se ele não sente que ele está fazendo algo errado? Então, até para a gente entender a questão do certo e errado, nós temos que ter maturidade suficiente para avaliar. Por que Deus, por que Jesus não bota para a gente a carga que a gente tem que carregar dos erros que a gente traz? Ele não bota. Ele não bota. Ele faz com que a gente carregue os nossos erros e pague por eles centavinho, mas em dose homeopática. De forma que a gente suporte aquilo que a gente está passando. Eu posso estar passando por um problema hoje, mas que eu causei há 300, 400 anos atrás. Porque talvez lá atrás eu não tivesse capacidade de suportar o que eu fosse passar hoje. Então isso é dosado pela misericórdia. Porque se a gente botar na conta do homem, por isso que é muito difícil. Por que Jesus fala assim, conhece-te a ti mesmo? Porque na medida que você se conhece, que você compreende a você, você não julga o outro. Você não julga o outro. Porque você conhece o tamanho das suas imperfeições. Você sabe o quanto você erra. Você sabe qual é a tua capacidade de errar. Então você se torna incapaz de julgar o outro, porque o outro é tão frágil quanto você. E aí a gente vai partir para o seguinte raciocínio. Se eu não tenho capacidade de julgar, como é que eu posso querer e me atrever a apontar alguma coisa com erro de alguém? Como é que eu posso querer falar que o outro não tem condição disso ou daquilo? Se eu mesmo já não apresento condições de fazer talvez o que ele faça. Então essa questão da ação-reação, da lei de causa e efeito, ela é muito relativa. Porque ela depende de uma certa maturidade. Aí vocês podem falar assim, mas tem maturidade, mas você não vai responder pelo que faz? Claro que você vai responder. A gente vai responder por tudo que a gente faz. Não vai faltar nem um centavo da nossa dívida que não seja paga. Mas a gente tem que pensar que para que essa dívida seja paga, além disso, existe a misericórdia de Deus. Então você faz um monte de erro lá atrás, mas você começa a traçar uma trajetória diferente de vida. Você não vem plantando algo bom para você? Você não vem traçando uma nova jornada? Você não vem fazendo um novo caminho? Você não pode consertar o que você fez lá atrás. Para trás você não conserta. Mas você pode fazer um novo começo. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo é capaz de fazer um novo começo. Para trás a gente não mexe. Tem uma historinha de o filho era um moleque assim, era muito virado. Era aquele moleque mais virado. E o pai tinha muito trabalho com ele. E estava sempre chamando a atenção, e sempre falando com ele, sempre despertando o moleque para melhorar. Chega um dia que ele fala assim, eu vou resolver o teu problema. Eu vou começar a mostrar para você o que você faz na sua vida. E botou lá na garagem uma madeira, falou assim, toda vez que você errar, eu vou pregar um prego nessa madeira. Todas as vezes vai ter um prego nessa madeira a cada erro que você faz. E assim foi. E óbvio que o pai foi largando o prego pela madeira, porque eu falei, o moleque já era atravessado e foi botando prego. E um dia ele amadurece, desenvolve, cresce, passa a ter conhecimento, e ele vai, com o pai conversando de algum momento, e lembra daquela maneira. Fala, pai, tem aquilo ainda lá? Tem, tá lá. Enquanto você fez bagunça, enquanto você cometeu erro, eu fui pregando. Aí ele vai olhar e ele se espanta pela quantidade de prego que tem naquela tábua. Porque ele viu o quanto ele fazia de coisa errada. E ele falou, pô pai, mas não é possível a gente tirar esse prego e dar um jeito. Ele falou, se a gente tirar o prego, a gente vai até tirar. A gente pode até passar verniz, mas as marcas não vão sair. Assim são as marcas na nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós registramos no nosso perispírito. O nosso perispírito é o nosso HD, onde nunca nada é apagado. Saiu o registro, entrou registro. Está registrado. O que você pode fazer? Melhorar como ser humano. Mas aquilo que entrou e aquilo que saiu, está registrado. É a nossa história. Como é que os espíritos conseguem ver lá depois que desencarnam, faz uma retrospectiva lá na sua encarnação?
Como é que eles fazem isso? Acessando o perispírito. É exatamente assim que se faz. Você acessa o perispírito e você tem lá registrado a sua memória do seu consciente. É assim que você vive. Então o que nós fazemos não se apaga. Os nossos erros, lamento falar, mas não se apagam. O que a gente pode fazer é ter um novo comportamento, novas formas de lidar com a vida e tentar mudar. Porque caso contrário, a gente só soma. E à medida que a gente procura não mudar a nossa vida, as dores vão chegando. E não tem solução para isso. A gente às vezes fala assim, o fulano só vive doente, o outro morreu novinho, mas a gente vai pensar, mas por que aconteceu isso? Se a gente entrar na lei de causa e efeito, a gente vai entender. Por que uma pessoa desenvolve uma doença se ela não cometeu nenhum erro agora? É uma pessoa coerente, bacana, tem uma vida reta, desenvolve bem a vida, é responsável com a família. Mas por quê? A vida dela desanda naquele sentido, ou desanda em outro. Às vezes é problema financeiro, que a coisa não resolve nunca. Às vezes é problema no relacionamento, que a coisa não avança. É a doença que arrebenta com a saúde dele. Aí você fala assim, mas não fez nada para isso. Aí a gente vai lá no livrinho lá da gente, aquele livro que a gente consulta sempre, causas anteriores das aflições. Causas atuais das aflições. Por que eu passo agora se eu não fiz nada? Se eu não causei nada disso? Em nenhum momento na minha vida eu causei alguma coisa dessa. A gente, na verdade, está sofrendo o efeito de uma ação. A gente fez o que tinha que fazer, ou a gente fez o que não tinha que fazer? Se eu sofro, a gente nunca faz o que tinha que fazer. Então, a gente sofre aquilo que a gente causou. Tem uma outra parte que eu coloquei aqui, que é assim. Quando a gente começa a pensar nisso também, a gente vai começar a entender como é que acontecem todos esses erros. Em que momento que a gente starta essa quantidade de erros? Se a gente pegar quando Deus cria, a centelha divina, o princípio inteligente, dê o nome que quiser, mas o início da criação, botou lá, criou, Deus cria todo o tempo sem parar, Deus está sempre criando. E Ele cria aquele princípio inteligente. Aquele princípio inteligente, aquilo vai trafegar por todo o nosso espaço aqui. Aquilo vai passar pelo mundo mineral, aquilo vai passar pelo mundo vegetal, pelo mundo animal, e vai sofrendo as transformações necessárias. Vai aprendendo a agregar, vai aprendendo a buscar as sensações, vai passando por sensações, vai desenvolvendo instinto e vai sofrer um momento de suas transformações. Quando sofre o processo de transformação, que a gente transfere do animal para o animal, o que acontece? Nesse momento, torna-se um indivíduo. É aí que acontece o indivíduo. Passa-se a ser um indivíduo. Eu passo a ter consciência de mim. Passo a ter domínio. Passo a fazer uso da razão. Passo a fazer uso do livre-arbítrio. Então eu passo a saber que eu sou eu. Passa a existir conscientemente. Então aí inicia a nossa trajetória. E até então, esse início, como é que ele se dá? Simples e ignorante. Simples e ignorante. Não conhecemos nada. Não sabemos nada. Estamos simples, ignorantes. Temos desconhecimento daquilo que vamos avançar, do que vamos ver. Como é que começa? É aí que a gente começa a nossa trajetória. É aí que a lei de ação e reação, de causa e efeito, ela tem um maior impacto. Por quê? Porque até então, o princípio inteligente, quando vem passando por todo o seu processo, ele está cumprindo as leis de Deus corretamente. Nada é modificado, nada é alterado. O verme faz o seu papel 100%. Deus está ali, no controle. E esses executam 100% do seu papel. Assim como são os animais, assim como tudo. A natureza funciona 100%. Ela cumpre o seu papel 100%. Quando o homem chega, apareceu homem, passa a ser eu, um indivíduo. Eu tenho livre-arbítrio. Eu começo a escolher. Quando eu começo a escolher, aí é que está o problema. Porque nós não temos maturidade. E nós vamos nos deparar com sentimentos, com sensações,
com prazeres que até então nos eram desconhecidos. Então você vai adentrar um mundo que você vai comer algo que você gosta, que te dá prazer, que não te dá prazer. Você vai desenvolver o lado sexual, o que dá prazer, o que não dá prazer. Você vai aprender, vai começar a entrar no campo do egoísmo. Isso é meu, isso não é meu, da vaidade, das ambições. E você vai entrando nesses campos. E como é que era lá no princípio? Como é que o cara podia fazer? Não sabia o que ia comer. Como é que ele escolhe o que vai comer? Ele vai olhando lá e vai testando. E como é que o homem vai aprendendo? O homem aprende um com o outro. A gente olha, copia o comportamento e o comportamento vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai copiando o comportamento. A gente vai olhando o comportamento, esse é bom para mim, isso não é bom para mim. Como é que o homem fazia? O homem olhava lá, aquela comida, olhava aquilo, eu acho que isso se come. E comia, e se dava bem. Aí o outro olhava, acho que a planta aqui do lado se come. Comia lá, comigo ninguém pode, não caia duro. Um sobrevivia, outro não. Era assim. Então a gente vai testando e vai sabendo o que pode e o que não pode. E assim é o homem em relação a si próprio. O que vai acontecendo? Nas suas escolhas, o homem vai se atropelando. Na hora que ele descobre o sexo tem uma função na nossa vida. Tem uma função, senão não existia. Senão não existia. As pessoas trabalharam o sexo durante muitos anos como pecado. O sexo é uma coisa à parte da vida do ser humano. Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente habitou a Terra com 7 bilhões de pessoas? Não foi por osmose. Não foi por osmose. E se fosse ruim, não nascia tanta gente. O problema é que trouxeram uma questão para uma pauta como se fosse algo que não atende ao ser humano, já que é uma função do ser humano. Então são essas coisas que nós vamos quebrando o tabu e vamos aprendendo. Mas o que o homem faz? O homem, ao invés de fazer o uso dentro daquilo que lhe cabe, não. Ele extrapola o uso daquilo e faz daquilo mercado. Então aí, nas ações dele, isso vai ter reação. Isso vai ter. A cada ação que ele comete, ele vai ter depois uma reação sobre isso. Não tem jeito. Você começa a trazer um desequilíbrio para você. E isso em todos os campos da vida. Todos. Não existe um campo que não seja afetado por isso. Todos vão ser afetados por isso. Se você é orgulhoso demais, você acaba perdendo oportunidades, acaba perdendo chance e você sofre. Assim como é na vaidade, a gente está vendo agora, gente, a quantidade de mulher morrendo porque está botando silicone industrial. Isso não é normal. Isso não é normal. Pagar um preço, pagar pela vida, por causa de uma vaidade. E quando você olha, são pessoas bonitas, que está cheio de gente aí faltando os membros, faltando um pedaço do corpo, cheio de problema com os órgãos, problema cardíaco, renal, e vivendo feliz. E aí você vê alguém perfeito se submeter a alguma coisa por excesso de vaidade. E aí são essas vaidades, são esses erros humanos que vão trazer o sofrimento lá na frente. Ah, você fala, mas ela já morreu, então ela já está sofrendo. Não, ela não está sofrendo não. Ela vai começar a dose dela agora. Porque a vaidade dela arrastou até o desencarne. Agora, depois vai ter outra etapa do sofrimento. Porque ela não acaba ali. Ela não acaba ali. Porque se o nosso problema acabasse com a morte, era fácil. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? É? Morrer e desencarnar? Não. Morrer e desencarnar não é a mesma coisa. Eu morro quando paro minhas funções vitais. Morri. O aparelho está ligado a mim, não detecta mais nada, está lisinha aquela linha. Morri. Desencarnei daquele corpo? Não. Quem garante que desencarnou? Sair do corpo nessa velocidade toda está muito para Kardec, para Chico, Divaldo, para esse povo. Normalmente os espíritos dizem que quando desencarnamos, boa parte de nós vai no enterro. Por quê? Porque morremos, mas não desencarnamos. Estamos ligados à carne. Então esse processo do desencarne é um processo íntimo de cada encarnado. De cada encarnado. Podemos, todos nós, vamos supor que nós agora, nesse momento, morrêssemos todos aqui. Tomara a Deus que não aconteça isso. Vamos supor. Pronto, todos de uma vez.
Gente, tem gente que ia assim, de braço aberto para Jesus. Mas tinha gente que ia ficar agarrado no chão comigo aqui. E ia ficar um bravinho igual aqui, ficar agarrado comigo aqui no chão. Então a gente poderia morrer, mas não iria desencarnar. Porque o processo de desencarne precisa que nós tenhamos dentro de cada um de nós uma maturidade espiritual, uma evolução conquistada com o nosso trabalho pessoal. E não basta ter trabalho físico. Esse trabalho aqui, ó, que funciona, esse trabalho aqui que funciona. É o equilíbrio da nossa mente. É o equilíbrio das nossas emoções. É isso que vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento melhor com o espírito e o desencarne menos sofrido. Tem uma passagem isso aconteceu com André Luiz, com o pai do André Luiz. Tem um momento do pai do André Luiz, eu vou falar para vocês sobre uma questão dessa razão. Tem um momento da passagem do pai do André Luiz que ele, após desencarnar, ele teve uma vida que não foi lá muito a melhor, a mais aconselhável, porque ele tinha mulher e tinha 2 amantes, mas ele tinha simultaneamente, não bastava ter tudo, ele era simultâneo, era 2 e a mulher. E ele desencarna, e elas também, por sua vez, ele passou um processo obsessivo muito grande, porque elas ficam atrás dele e a coisa é feia. E a mulher dele, ela já estava há alguns anos tentando reparar essa situação. O que ela faz? Ela pede a problemas mais altos que permita que ela venha nascer novamente com ele, eles venham junto, e aquelas 2 venham como filhas. E aí a gente vai começar a entender a mudança de foco no sentimento. Até então aquele relacionamento era um relacionamento que era um relacionamento conturbado, porque eram pessoas que eram relacionamentos extraconjugais, e a relação não era aquele amor que a gente vê no Evangelho. Era aquele amor que eles conseguiram. O que a mulher dele faz? A mulher pede que venham, que as 2 vão nascer, porque ela vai fazer com que elas aprendam a transferir aquele sentimento que tinham pelo amante, fazer com que aquele sentimento se torne um sentimento, um outro tipo de amor. Aquele amor que a gente tem por pai, que tem por mãe. E ela consegue transformar aquele sentimento antes poluído por um sentimento melhor, mais oxigenado. Um sentimento que a gente hoje tem por pai e mãe, pela esposa, por filhos. Então esse tipo de sentimento. E aí você fala assim, nesse processo de ação e reação. Se fosse a mulher dele, o que outra pessoa faria? Já não basta o cara me trair. O cara ainda arruma 2 amantes, ele que queime lá no mármore do inferno. Esse seria o pensamento coletivo. Mas quando o espírito já alcança um patamar em que ela entende que o amor é o que alavanca a vida de qualquer espírito, de qualquer criatura viva, ela já não tem mais esse sentimento. Ela consegue ver no inimigo alguém que precisa crescer e precisa aprender. Alguém que precisa que tenha mão estendida. Mas a gente faz isso na nossa vida. Quando as pessoas fazem com a gente tem essa atitude nobre com as pessoas. Primeira coisa que alguém, quando dá uma fechada no trânsito, a gente fala assim: Senhor, encaminha esse irmão ao nosso lar, traz paz ao coração dele. Essa arranhada que ele deu no meu carro, que Deus o abençoe, porque eu merecia que ele acabasse com a lateral do meu carro. Aí quando você fica no ônibus, você sabe que você está atrasado, você tem reunião, você precisa chegar, porque é a tua vida ali indo embora, e tu faz sinal, e o motorista olha para você, ri e passa. Fala: Senhor, quanta bênção na vida desse homem. Nós não fazemos isso? Nós fazemos isso. Fazemos. Eu estou vendo o rosto de vocês, falam que vocês estão fazendo isso. Aí nós estamos ou não no planeta de prova e expiação? Estamos, gente. Mas uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: às vezes, isso acontece bastante. Eu converso muito com as pessoas lá na nossa casa. Às vezes, o pessoal quer falar certas coisas e começa a colocar assim: porque se você é umbral. Se você faz isso, umbral. Se tu faz aquilo, umbral.
Tinha um conhecido meu que falava muito esse troço. Às vezes eu falava, cara, como é que esse cara fala assim? Esse cara o quê? É um morador do umbral para conhecer tanto umbral? Porque tudo que tu erra, o cara é umbral. Eu falo, a gente não pode mais errar. Porque eu já estou até com medo, porque eu já me conheço, já não passo nem pro umbral, porque eu já estou abaixo do umbral. Como é que pode um troço desse? Mas não, gente. Se a gente tratar a cada um de nós como um espírito que não tem oportunidade, tem chance de avançar, é quase autoflagelamento. Está se flagelando. Está se punindo o tempo todo. Ou então quando a gente entra naquele processo, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, céus, a vida, e a coisa não avança. Não adianta. A reclamação não traz mudança no comportamento. A reclamação não faz de nós pessoas melhores. E as coisas não mudam porque a gente está reclamando. Uma vez, a gente ia ter um evento lá no centro, e aí a gente tinha que comprar uns cachorros, umas salsichas, um negócio com cachorro quente lá. E aí um amigo meu me levou no mercado, que eu moro na Penha, eu nasci na Penha, minha irmã disse que eu tenho que botar uma bandeira na minha casa, que eu vou ser enterrado na Penha, querem ter nascido ou moro. Porque todas elas mudam para tudo que é lugar, se mudam para lá e para cá, elas adoram passear pelo... Mas eu gosto da Penha. Elas dizem que tem que botar uma bandeira que eu estou enterrado lá dentro. Aí a gente foi no mercado, que eu não conhecia esse mercado, por incrível que pareça. Aí entrei no mercado com ele, e o mercado muito pequenininho, mas muito pequenininho. Eu não tinha espaço para andar. E a gente estava com um carrinho, eu não sei como é que cabia o carrinho de mercado, mas tudo bem, cabia. E a gente pegando as coisas, e atrás de mim tinha uma senhora com uma criança, ela era a avó do menino. Mas o moleque estava berrando, mas berrando que não era pouco, berrando com vontade. E ele fazendo um escarcéu. E a gente já estava entrando no caixa para sair. E aí ela, com uma tranquilidade, eu falei, Senhor, sabe não é desse planeta. Ela não é. Porque ele estava atormentando, gente, criança. Todo mundo sabe como é criança. A criança, quando ela quer te tirar do sério, ela tem o domínio. Ela tem quase doutorado sobre como tirar um ser humano do sério. Ela consegue. Ela é especializada nisso. E ela faz com maestria esse tipo de coisa. E aí ela, foi lá e a senhorinha virou para ele e falou assim, com essas palavras, gente. Eu juro que eu falo, ela falou assim. Falou, meu filho, se você continuar com o que você está fazendo e você conseguir o que você quer, eu juro que eu vou me jogar nesse chão igualzinho você. Olha, não sei o que ela fez, mas o moleque ficou mudo, não falou mais nada. Eu não sei se ele compreendeu o teor e a grandiosidade da mensagem, ou se ele ficou horrorizado de pensar a voz se jogando no chão. Mas ele parou. Aí eu falei, aí você pensa, o que os espíritos, quando estão com a gente, vendo a gente fazer a nossa malcriação, a gente faz malcriação, eles ficam assim, rapaz, aonde você vai desse jeito? É assim que eles falam. E onde você pensa que você vai conseguir chegar? Quando a gente tem aquela relação, aquela coisa da ruim, você fala assim, Senhor, hoje eu toco para servir entre eu e o Senhor. Porque tá ruim de andar para frente, tá ruim de andar para trás, e o Senhor não está me botando para lado nenhum, que eu não estou vendo direção. Quando a gente tem esse tipo de conversa, o que eu fico pensando, o que Jesus pensa de mim? Ele fala assim, rapaz, esse cara está enterrado dentro de um centro, fala aqui, fala lá, estuda, está na desobsessão, está no estudo, está aqui, e está duvidando de quê? Então somos assim. Nós somos ansiosos. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas nós não damos conta de que o tempo é de Deus. Nós estamos num mundo que foi criado por Deus, não foi pela gente. Nós não patenteamos o nome terra. É de Deus. E quando era pó, Jesus estava juntando o pó até virar essa bola redondinha. Foi Jesus que juntou tudinho. Ele falou, agora esse povo que vem para cá é responsabilidade minha. Então ele tem autoridade. Ele sabe o que faz, ele sabe como comanda. E aí vem nós, com a nossa evolução espiritual, conhecimento profundo sobre o universo. Vou falar para vocês agora o tamanho da Via Láctea. A Via Láctea, ela tem o tamanho de um grão se a gente comparar o universo. Porque a gente, quando começa a olhar outras galáxias, a nossa fica no chinelo. Então vamos supor que a Via Láctea fosse essa mesa aqui. Nós estamos, gente, numa beira, é que eu costumo ver o desenho do outro lado, nós estamos numa beira como se fosse daquela beirinha lá, nós estamos numa periferia da Via Láctea,
numa pontinha na beira, quase caindo no buraco negro, mas nós estamos dentro da Via Láctea, lá, numa ponta, num planeta que é tão minúsculo, que o nosso Sol desaparece na nossa galáxia, desaparece, e a gente acha ele gigante, e ele desaparece na galáxia. Então nós estamos reportando a Deus com os nossos problemas micro para alguém que construiu o universo, que nos conhece desde a criação, que sabe o que nós somos, sabe o que nós fazemos e sabe o caminho que nós vamos trilhar. E a gente em nenhum momento confia. Nenhum momento a gente confia. A gente titubeia toda hora. Toda hora a gente titubeia. Basta uma dificuldade. Mas por que dificuldade? Porque nós estamos nesse problema aqui, ó, de ação e reação, de causa e efeito. Porque o problema chega exatamente porque a gente causou lá atrás. Mas pode ser uma aprovação? Pode. Mas se o cara está te dando uma prova e você já está reclamando, então a responsabilidade ela é toda nossa sobre todas as nossas ações. Quando nós entramos na escola, quando a gente coloca o filho na escola, o que a gente faz com o filho? Tem filho que tem dificuldade de chegar ao primeiro dia da escola. Ele esperneia para voltar. Tem filho que entra, mas entra daqui a pouco a sair. Tem filho que vai fácil. Tem filho que se instala ali e não quer mais voltar para casa. Então cada um de nós está no tempo, está em um momento. Nós não podemos juntar todos nós aqui e falar que nós todos vamos ter o mesmo entendimento. Nós não vamos ter o mesmo entendimento. Isso não vai acontecer. Porque cada um de nós está num momento da nossa vida. Podemos avançar intelectualmente? Podemos avançar intelectualmente. Mas nós avançamos moralmente? Não. Então cada um de nós se encontra num momento da vida. Aí a gente pode pensar assim, mas como é que Deus vai saber qual é o problema que eu estou passando? Como é que Ele vai saber o que eu fiz? Porque ao mesmo tempo que eu bebi essa água aqui agora, o cara lá na China já fez um produto pirateado. Como é que a gente fez isso? Ao mesmo tempo, como é que ele sabe que ele está lá errado e eu estou aqui certo? Como é que eu não estou aqui errado e ele está certo? Como é que o cara está do outro lado do planeta fazendo uma coisa que Deus sabe? Se a gente trouxer esse Deus que as pessoas entendem, alguns dizem até que Deus é Jesus. Aí eu fico assim, Senhor, essas pessoas não fizeram nem interpretação de texto, porque não conseguem nem ler. Porque quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, se ele está falando do Pai nosso que está no céu e ele é Deus, existe um processo de perturbação dele, porque ele já é perturbado. Porque se ele chama ele de Pai, ele já não se reconhece, já é bipolar o cara. Então a gente tem que separar. Deus é criador, Jesus é criatura, assim como nós, num processo muito mais avançado de evolução. Mas Jesus é como nós. E a gente vai pensar assim, como é que Deus pode estar em tudo, estar em todos os lugares, saber tudo ao mesmo tempo, entender tudo? Aí se a gente trouxer esse Deus de uma forma, de um Deus antropomórfico, um Deus com características e aspectos humanos, realmente a gente vai ficar com dúvida desse Deus. A gente não vai entender que Deus é esse, que tem essa característica e que sabe tudo isso. Mas quando a gente pensar que nós estamos mergulhados num fluido, porque esse fluido ele ocupa todo o universo, não falta um espaço sem que tenha esse fluido. Esse fluido, essa consciência cósmica, isso é Deus. Imagine que nós mergulhássemos numa piscina, submerso lá na água, onde todo movimento que nós fazemos, ele propaga. Todo momento, qualquer movimento vai se propagar. Aquilo vai para lá, vai para cima. É assim que vai acontecer. Imagina nós estamos no nosso planeta, mas estamos submersos nesse fluido cósmico. Esse fluido cósmico nos envolve todo. Por isso que o nosso pensamento ele é captado em qualquer canto. Porque pensamento é energia. Essa energia trafega por esse fluido. Quando ela trafega por esse fluido, ela deixa registro. Ela deixa registro. Vocês já viram a aranha? Lá na teiazinha dela, a aranha faz aquela teia gigante, faz o espaço que ela quer. Ela não precisa ver, mas ela fica lá num pedaço da teia. Quando o primeiro bicho que encosta na teia balança, vibra aquela teia, faz o primeiro contato, ela percebe aquela vibração. E na hora ela vai lá e pega. Pela vibração da teia. Pela vibração da teia. Assim é Deus, não como a aranha, mas é Deus como o fluido cósmico. Em todo o universo,
Portanto, aquilo que pensamos, aquilo que recebemos, tudo é captado, tudo é compreendido, tudo é percebido, nada passa despercebido. Por esse motivo, tudo que nós fizermos registra, tudo, seja no pensamento, seja nas ações, registra. Então nós somos vítimas de nós mesmos. De nós mesmos. Tem outro ponto que eu botei, que Jesus diz o seguinte, que seria dado a cada um segundo suas obras. O que seria isso, na verdade? Eu acabei de falar isso já, que seria cada ação nossa, a gente recebe aquilo que a gente faz. Aí o outro ponto aqui também. Nascemos simples, ignorantes, no decorrer vamos transitando e experienciando. É que aqui não tem um quadro para eu desenhar. Normalmente eu faço o seguinte, vocês imaginem duas linhas paralelas. Duas linhas, como se fosse da largura disso aqui, duas linhas paralelas. E lá no início da criação, o princípio vai trafegando dentro dessas linhas, que essas linhas são as leis naturais, leis de Deus. Então trafegamos aqui dentro. Quando o homem começa a ter o livre-arbítrio, domina a sua razão, o homem começa a testar. Foi aquilo que eu falei antes. E ele começa a sair dessa margem, como se fosse aqueles gráficos pontudos, entendeu? E vai saindo da margem. Até o ponto que ele entende, compreende, amadurece e começa a perceber que essas leis estão trazendo a ele desconforto. Qual é o desconforto? O desconforto são as dores que nós sentimos. Sejam elas morais, sejam elas físicas, seja qual for. Desconforto para cada um de nós são reações às nossas ações. Então, à medida que nós avançamos, mas que nós não nos comportamos, nós vamos tendo que entrar, a lei vai enquadrando a gente, colocando a gente dentro desse espaço. É assim que acontece para todos nós. Aí tem um outro legal aqui, ó. Eu ouvi isso do Haroldo Dutra, que eu achei engraçado, porque ele falou assim, ele falou que ouviu também de alguém, ele falou assim que numa palestra seguinte ele viu assim, ó, invente, tente, cometa um erro em 2018 diferente. Por quê? Porque os nossos erros, eles costumam ser os mesmos. A gente passa o tempo, muda o figurino, muda o ambiente, muda ali o espaço, mas não mudam os atores e não muda o enredo. Você continua fazendo o mesmo mal, o outro continua praticando as mesmas ações e vocês se embolam num repetir continuado desse comportamento. Uma vez a gente estava num trabalho de obsessão, normalmente os trabalhos não me registram muito, mas alguns marcam muito pela dureza, pelas situações que acontecem, pela forma como é trabalhada aquela situação. E dessa vez, foi muito difícil primeiro chegar a ele, a esse espírito, foi muito difícil. Foram algumas semanas trabalhando para chegar a ele, que foram muitos obstáculos, ele ia botando muita gente na frente, sempre muita gente na frente, muitos espíritos na frente. E aí chegou o momento que chegamos nele, o momento mais difícil da história. Ele era um homem com conhecimento, intelectualmente não era bobo, tinha conhecimento, mas era muito endurecido naquilo que ele acreditava. E a situação dele era a seguinte, o problema entre ele e a pessoa que nós estávamos desenvolvendo, o homem, já se arrastava há uns 400 anos. Há uns 400 anos, foi o trabalho que eu vi mais longo, desde que eu trabalho na desobsessão. O mal, eu não vou entrar no detalhe da situação, mas eles se pegaram lá atrás, ambos têm história, porque normalmente quando a gente vai para a desobsessão, a gente fala assim, a pessoa está sofrendo obsessão, o obsessor é o cara malzinho. Malzinho nada, às vezes o cara é revoltado, ele está fazendo aquilo que quem está sofrendo agora já fez nele. Então só troca o lugar. Normalmente vai e volta, vai e volta. Então nesse caso, ele era muito endurecido. E ele não largava essa situação. Só que aconteceu o seguinte, a vítima, que foi um algoz em outro momento, ela já não quis mais aquilo. Ela abriu mão daquela situação. Ela já não queria viver aquele, agora eu sou polícia, eu vou ser ladrão, agora eu sou ladrão, eu vou ser polícia. E ficava aquele cachorro atrás do rabo. Ela parou. E aquilo continuou. Então toda vez que ela encarnava, ele pegava ela. Toda vez que ela desencarnava, ele encontrava ela.
e ficava aí se pega, para lá e para cá. E nesse momento, quando chegou, eu acho que Deus já interfere em algum momento, porque a coisa para ele lá na frente seria muito ruim, porque foi mostrada a ele a condição que ele ia se encontrar, caso aquilo não interrompesse, para uma próxima encarnação, a coisa seria horrorosa, e eu acho que isso deu uma ajudada também. Mas o que ajudou mais, na verdade, foi a mãe dele. A mãe deu uma quebrada no coração dele, foi o que quebrou. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: esse cara, ele estava há 400 anos, gente, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. Nada demovia ele daquela situação. Aquilo permanecia nele, ali como se fosse vivo. Ele queria aquela situação de qualquer maneira. Ou seja, gente, são 400 anos. Ele já poderia ter encarnado, porque aquela pessoa que estava com ele lá de trás, ela já tinha encarnado 2 vezes nesse tempo, e ele nesse tempo pegando ela, pegando a pessoa. Então você vê o grau de ignorância. Quando eu digo ignorância, é um desconhecimento da lei de ação e reação, do quanto isso impacta na nossa vida. Eu falo muito para minha filha menor, eu tenho outras filhas, mas eu falo para a mais nova o seguinte: eu falo, olha, você se preocupe com a lei de causa e efeito. Eu falo isso para ela, porque aquilo que você fizer é o que você vai receber. É o que você vai receber. Então você faça o melhor pelos outros, para que mais tarde, aquilo que chegar para você, sejam coisas boas. Então eu sempre falo isso para ela. Então o que esse cara ia receber da vida, depois do conhecimento? Até porque teve que ter interferência dos espíritos para ajudar a convencer, porque ele era duro. Esse é o cara mais duro que eu já peguei até hoje na minha história, nesse tipo de trabalho. Então, quando você não cede no coração, você vai sentir no corpo, você vai sentir na dor. Porque quando não vai pelo amor, a dor vai te pegar. Então, nesse processo todo, aí você vai falar assim: mas onde é que estava Deus nessa hora? Deus estava ali o tempo todo. O tempo todo. Deus não abre mão da gente 1 minuto sequer. De ninguém. Eu não sei qual é o livro, teve um livro, eu não sei, é um livro de... acho que é do André Luiz. Tem um acidente, me fugiu o nome dele agora, não sei se é Luiz Sérgio, é um livro que eu li, não sei se é o André Luiz. Teve um acidente ali na Presidente Vargas e o carro cai ali naquele valão, numa época de carnaval. Está me fugindo o nome desse livro agora. E eles caem ali. E na hora do socorro, eu acho que André Luiz estava perto, acho que foi André Luiz, não estou me recordando agora. Mas esse espírito se aproxima, e aquele espírito gritando socorro e tudo. Eram 5 rapazes, 5 jovens. Alguns foram socorridos e outros não. E aí ele fala assim: ué, mas por que ele está sendo socorrido? Esses vão ser. Ele falou: esses, de verdade, querem ser socorridos. Aquele não. Aquele não está no momento dele ainda. Não aconteceu isso com o André Luiz? André Luiz, como desencarna, fica 8 anos naquele umbral lá. Quando que foi que a mãe dele abriu mão dele? Que dia? Nunca. A mãe dele nunca abriu mão dele. Mas quando ele viu a mãe dele está ali socorrendo ele, nos 8 anos, nenhum dia. Por que ele não via a mãe dele? Porque o coração dele ainda era endurecido para aquele tipo de sentimento. Não estava trabalhado o suficiente para ele poder entender o que estava se passando com ele. O que fez ele despertar? O sofrimento, a dor. A dor chegou na alma dele. A dor foi no coração. A dor fez ele se sentir mais fragilizado, mais humano, menos arrogante. Aquilo que impedia ele de ser socorrido foi caindo por terra, à medida que a dor ia aumentando, ao ponto dele suplicar por ajuda naquele estágio lamentável que ele chegava. Aí a gente vai perguntar assim: então por que a dor está no nosso caminho? Está no nosso caminho porque nós somos duros em compreender certas coisas. Então é necessário às vezes a dor chegar para ela apontar a direção, porque sem dor nós não estamos conseguindo enxergar. Então, na verdade, a dor é a seta do teu caminho, é aquela que te aponta a direção para você seguir. Porque se continuar deixando você como está, a tua trajetória continua errada. Então Deus nos dá a direção, mas Ele não dá a direção só pela dor, Ele dá a direção pelo amor também. Mas a gente vai pelo amor? A gente normalmente vai pelo amor? A gente não vai pelo amor.
raramente a gente caminha pelo amor. E normalmente a gente anda pela dor. Porque a gente busca a trajetória mais difícil para alcançar o que a gente quer. Normalmente o que a gente busca não vai levar a gente a lugar nenhum. Normalmente. Na ambição, no orgulho, na vaidade. Não leva. As pessoas disputam beleza, isso leva alguém a algum lugar? Não leva. Se você pegar o caso do André Luiz e do pai dele, os dois eram médicos. Os dois tinham conhecimento. Os dois eram homens respeitados. E o que era a mãe do André Luiz? Qual era a formação dela? Do lar. Era aquela mulher submissa, aquele casamento, vivia daquela forma, que a gente sabe como é que é. Há 40, 50, 60 anos a gente sabe como é que é. Era essa forma que se comportava. A pessoa, para conhecer alguém, ela olhava aquela pessoa 2 anos, 3 anos, paquerando, olhando, passando, mas sem dar a deixa. 2 anos. Aí um dia se cumprimentavam. Aí depois disso, lá na frente, que aí alguém ia tomar coragem e pedir ao pai se podia namorar. E sentava na sala. O pai, o rifle, era a pessoa. Era o tempo antigo, era assim. Então você imagina essa senhora lá naquele tempo. Fazia a função dela naquilo que ela foi criada. Ser o comportamento, era submissa ao marido, mas era aquele comportamento naquela época. Hoje não. Hoje não. Hoje a mulher fala, você fala, tá bom. Você fala, tá bom. Então não tem mais submissa. E o que aconteceu com ela, gente, quando ela desencarna? Quem desencarna em melhor condição ali? Eles que eram formados, tinham reconhecimento na sociedade, eram pessoas. Quem foi reconhecida ali? Quem saiu melhor nessa história? Foi ela. E outra, ela estava no patamar acima do nosso lar, tá? Porque o nosso lar, o povo quer todo ir para o nosso lar. O nosso lar é denumbral. A gente está em zona umbralina no nosso lar. Não é uma área ditosa, não. É zona umbralina. E ela não, estava um andar acima. Então a gente vai percebendo que o que leva a gente a se tornar melhor não é a fortuna que nós temos, não é a beleza que nós temos, não é o conhecimento que nós temos, mas é a forma como nós nos comportamos, é a forma como nós reagimos na vida. Você pode ter uma perda agora e ficar com ódio do mundo, ou você pode ter uma perda agora e compreender que aquele momento, aquilo está te servindo de alguma lição, que aquilo é um aprendizado. Mas a gente consegue isso? A gente consegue dessa facilidade toda? A pessoa acabou, tu está lá empregado, é o que paga o teu sustento da tua casa, aí alguém vai lá, dá uma armação e tira você do teu trabalho. Pronto, o teu sustento era aquilo, cadê o dinheiro? Vem da onde agora? Aí se desespera, enlouquece, ameaça meio mundo, diz que vai fazer isso e aquilo, não suporta. O que nós estamos passando hoje, gente? O que nós estamos passando hoje? Nós estamos passando por um número de suicídio absurdo de jovens. Absurdo. É algo surreal a quantidade de jovens se suicidando. Diz a mídia que você não pode divulgar porque você estimula. Então, a mídia parou de divulgar por essa teoria. Então quanto mais você divulga, mais você desperta isso. Eu já não consigo entender muito essa teoria, eu não acho que isso funcione, porque não se divulga, todo mundo acha que é normal. Não é normal. Aí nós vamos perguntar, mas por quê? Por que as pessoas estão tirando a própria vida pelos problemas que nós estamos passando? É aquilo que eu falei. Algumas pessoas estão passando por situações insuportáveis. Insuportáveis. Seja em ambiente de guerra, seja morando em comunidade com todo o perigo do mundo, passando todas as restrições financeiras possíveis, saúde, família violenta e mais um milhão de coisas. Por que essas pessoas estão suportando e por que outras não estão suportando? Porque nós chegamos até aqui e outros não conseguiram passar dos 20. O que fez isso acontecer? Aí você vai começar a falar assim. Quando você é criança, a minha mãe falava o seguinte para mim: você vai comer. Eu falava, mãe, eu não quero comer.
Ela falou, vou enfiar sua cara no prato e você vai comer tudo isso. Olha aquele amor que a mãe tem. Enfiava aquela colher com a minha boca dentro da goela, 1 quilo de comida, eu tinha que engolir aquilo. E eu sobrevivia. E quando eu fazia alguma coisa, ela ainda falava assim, não adianta você correr, porque eu vou te pegar. Eu sabia que meu fim estava próximo. Porque ela não abandonava a promessa dela. Ela cumpria. Minha mãe sempre cumpre o que fala. Mas ela cumpria tudo aquilo no meu couro. Aí ela me falava assim, você vai fazer isso hoje? Vai, mas eu não estudei. Mas eu não me interessa. Você vai lá. E me arrastava até eu ir. E se eu cometesse algum erro em algum lugar, ela falava, você pediu desculpa? Eu falava, não. Então você vai contar. E eu olhava na frente dos outros, que já não tinha mais cara para olhar. Eu falava, Senhor. Minha mãe falou, não, você vai pedir desculpa. Eu tinha que pedir desculpa. Então eu cresci aprendendo que você tem que respeitar os outros. Que você tem que respeitar alguém nessa vida. Que não é o que você quer, que você vai ter a hora que você quer. Porque quando faltaram as coisas na minha casa, eu falava, mãe, eu estou com fome. Ela falava assim, isso não vai ser gravado. Ela falava assim, ah, vou matar homem e come. Na verdade, ela queria brincar comigo. Eu falava assim, aguenta, cara, aguenta, que vai passar. Então foi assim que eu cresci. Foi assim que eu vi. Eu tive muitas facilidades na minha vida, muito mais do que muitas pessoas vão ter hoje. Mas eu perdi tudo também. Então eu vi não ter nada, em momentos de ter tudo e não ter nada. Então, do jeito que eu tive tudo, eu perdi tudo. Então eu conheci o ter e o perder. Quando você tem e você perde, é muito difícil você perder. Quando você nunca teve e você ganha, é diferente. Então eu senti isso na minha carne. Então eu aprendi a respeitar todas as minhas limitações. Tem dias que são terríveis, tem dias que são maravilhosos. E a minha mãe falava, meu filho, felicidade é assim. Tem um dia que a gente vai acordar muito alegre, mas no outro dia não vai ser. Mas esse dia vai passar. E foi isso que eu levei para a minha vida. Mas a gente vê as crianças hoje assim, eu não quero comer isso, não vou comer. Tá bom, o que você quer comer? Mas eu não quero fazer isso. Tá bom, o que você quer fazer? Aí agora tem escola que você não pode contrariar. A amiga minha nossa lá do centro, ela dá aula numa escola e que você não pode contrariar as crianças. Elas têm que ter liberdade e elas não podem ser constrangidas. Então, se ela não está com vontade de estudar, você tem que transformar aquela aula para atender aquela criança que não quer estudar. Então, todo mundo tem que ficar. Tem um nome esse tipo de educação, para mim não funciona, tá? É meu ponto de vista, não funciona. Porque eu acho que tudo na vida tem que ter disciplina. Caso fosse o contrário, Emmanuel falava assim, Chico, o que você quer psicografar hoje? Ah, não quero psicografar, eu faço o que você quiser. Mas Emmanuel não falou isso para Chico. Ele falou, você vai trabalhar comigo, mas tem 3 coisas que você tem que fazer. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, se na nossa vida nós não temos disciplina, nós não somos capazes de nos programar para viver. Não somos. Não podemos ter filho, não podemos ter trabalho, não podemos nos casar, porque nós não vamos ter responsabilidade. Então, isso que acontece. Então, eu aprendi assim. Então, o que acontece com as crianças hoje? Com os jovens? Eles não suportam ser frustrados. Não suportam frustração. Se aconteceu alguma coisa, frustrou, ele fica magoadinho. Aí magoa, fica de mal, vai falar com a família, e não quer resolver o problema, e quer fugir, porque está magoado. Coitado, está magoado. Aí magoa tanto que o moleque se mata. O outro dia lá em casa, uma das minhas filhas falou para mim, estava conversando com a gente, com umas ideias de Jerico. Aí falou assim, mas suicidar? Eu vi a intenção da pergunta. Falei, suicidar? Aí fiz logo um relato do Memória do Suicida para ela, com todas as desgraças embutidas no meu relato. Nunca mais falou em suicidar. Ela fala em tudo, menos suicidar. Nunca esse tema saiu de pauta. Porque as pessoas acham que, cortando o tempo dela de vida, que a coisa vai melhorar. E a coisa vai piorar, e vai piorar muito. Então eu acho que quando a gente vai educar, você já tem que passar princípios que são duradouros. Você tem que passar respeito, você tem que passar disciplina. Tem que passar comandos que aquilo vão servir para ele para a vida toda. E não pode afrouxar. É por afrouxar que o mundo está como está. A gente tem que educar.
E o Espiritismo tem esse papel no mundo, porque o Espiritismo não está só no Brasil, o Espiritismo já está no mundo. Então o papel do Espiritismo é conscientizar o espírito da sua responsabilidade e daquilo que ele veio fazer na Terra. Porque se você achar que você veio para a Terra a passeio, meu amigo, você está no lugar errado. Aqui não é um lugar de passeio. Aqui é um lugar onde a nossa trajetória é de responsabilidade, porque nós temos contas a acertar. E se eu tenho contas a acertar, é porque eu não fiz nada direitinho atrás. Alguma coisa saiu errada. Por isso eu estou acertando agora. Então essa é a nossa responsabilidade na vida. É mudar o nosso comportamento e a nossa trajetória. Caso a gente não mude a nossa trajetória, o sofrimento está lá de portas abertas esperando a gente. Deixa eu ver que como uma outra coisa também que eu acho importante é o seguinte. Dentro desse processo, a gente tem que entender o seguinte. Eu vou até que horas? Que isso? Ele falou que eu posso até meia-noite e meia. A gente tem outro problema. Vamos supor essa questão do comportamento. Acertar ou errar. A gente quer estar perto de quem a gente ama ou a gente quer estar perto de quem a gente não suporta? Gente, tem gente que a gente não tem. A gente tem muita dificuldade de conviver. A gente tem dificuldade. Tem dificuldade de estar próximo, de se relacionar. Tem. Você não pode falar, eu não tenho essa pessoa na minha vida. Fica difícil. Fica difícil. Nós temos. Então, o que a gente quer na nossa vida? Aproximar ou a gente quer afastar? A gente age de forma errada. A gente age de forma errada sem perceber. Sem perceber. Quando a gente quer aproximar, o que a gente faz, gente? A gente ama ou odeia? O que vocês acham? Ama? Quando a gente quer aproximar, a gente ama? Ha! Odeia alguém que vai ver sempre um peso em você 24 horas por dia. Odeia alguém que você vai ver que 24 horas ele pensa em você e você nele. Um ligado no outro, mente a mente. Aí você vai falar assim, Senhor, mas eu não suporto, como é que ele não sai do meu lado? Porque você atrai. Porque quando a gente ama, não é que a gente afasta, mas quem ama liberta. E quando a gente liberta, a pessoa se aproxima porque quer. Mas quem a gente odeia, não. Quem odeia, ele se aproxima por vontade, porque não quer te largar. Então o ódio tem essa capacidade de aproximar, quando a gente pensa que é diferente. Quando você odeia uma pessoa, você não está fazendo mal a ela. Você não está fazendo mal a ela. Imagina você tomando um copo de veneno, você bebe um copo de veneno com ódio do outro. Quem está morrendo? Pois é. É assim. Você tem ódio do outro e você fica tomando veneno. Você fica bebendo veneno e ódio. Ai, miserável. E tomando a taça todinha. Porque aqueles pensamentos estão em você. Aqueles fluidos que você emana estão em você. Aquele sentimento é seu. Não é dele. Então é você que está se envenenando. O outro está liberto. Está liberto. Quando desencarnar, é você que vai ficar arrastando o ódio atrás do outro. Eu não falei do caso lá do cara 400 anos lá no negócio? Ele estava tomando o veneno dele, ele destruiu o tempo da vida dele. A vítima não, a vítima caminhou, foi embora. E ele não. O ódio amarrou ele. Então, quando a gente odeia alguma coisa, vocês têm que lembrar. O cara falou o seguinte, que se eu odiar, eu vou ficar pertinho dele. Não pode, não pode. Então, a gente tem que começar a transformar o ódio em amor. Porque o ódio liberta, o amor liberta. E o ódio aprisiona. Esse é o problema. Mas aí a dificuldade está na gente. Na gente. Porque nós somos espírito elevado. Elevado a um degrau. A um degrau. E a gente tem esse sentimento, às vezes pequeno, dentro de cada um de nós. E às vezes você fica aquele troço, aquele troço, aquele troço. A gente vê na televisão, às vezes, as coisas violentas, vê, pô, fulano matou não sei quem, matou não sei o outro, aquela revolta. Eu já não assisto mais jornal, gente, porque, juro pra vocês, jornal pra mim já se tornou um veneno. A mim faz mal, não é que eu não tenha que assistir, mas a mim me faz mal, literalmente.
Porque não passa nada de bom, só passa coisa de ruim. Então eu normalmente não assisto. Mas quando assisto alguma coisa, eu estou com minha mãe, eu vejo alguma coisa assim, aí passa alguém, prender o cara, aí o grupo que está sentado, a primeira coisa que fala é o seguinte: o que eles falam? Pô, pegou o bandido morreu, o que eles falam? Senhor, misericórdia, leva esse anjo com o Senhor. A gente não fala isso quando assiste jornal? Duvido! A primeira coisa que fala é assim: Senhor, manda uma bomba lá em cima, leva essa alma que não presta. Mas somos nós reagindo a alguma coisa que nos faz mal. Mas esse comportamento não é o que tem que ser. É esse comportamento que nós temos que trocar. Nós temos que mudar esse comportamento. E cabe a quem isso? A nós. A nós. É o tempo inteiro pensando. Eu fico exausto. Porque o exercício de você melhorar, ele é cansativo. Ser espírita não é ser bom, gente. Ser espírita é você tentar se esforçar o máximo possível e se tornar uma pessoa melhor. É você lutar contra as suas más inclinações. Isso é ser espírita. É o tempo inteiro você lutar contra você mesmo. É assim que funciona. E é cansativo? É cansativo. É cansativo. Você às vezes está falando uma coisa, de repente vem aquele pensamento que não presta e fala: rapaz, da onde veio isso? Da onde veio isso? Daqui a pouco um sentimento ruim, tu fala: da onde veio isso de novo? Aí tu fala: malandro, dormir naquele centro. No meu nível já não está nem mais de água frutificada. É beber cisterna inteira para ver se resolve. Porque é assim. Então nós somos dessa forma. Então o trabalho que nós temos em mudar o nosso comportamento, ele é cansativo, mas ele tem que ser feito. Uma das coisas que me causava assim muito cansaço, hoje em dia eu já me controlo mais, já domino mais, porque eu falo em um monte de lugar, eu falo em muitas casas. Então, com certeza, quando eu sair daqui, eu vou me recordar de alguns rostos, mas eu não vou lembrar da maioria de vocês. Então, vamos supor que eu estou em algum lugar na rua, perdendo minha paciência. Aí eu perco minha paciência com alguém. Quem está lá me assistindo? Nossa, mas que orador maravilhoso! Que estudo ótimo! Então você acaba de fazer alguma coisa na rua errada, mas você tem uma palestra para fazer, e você lá mandou uma sinalização de amor para o outro motorista. Você mandou tudo que você tinha de carinho para ele. Aí o que você faz? Você vai chegar para fazer a palestra, que é quando você tem que estar aliviado. Hoje eu queria comentar umas coisas mais pesadonas, mas não podia. Falei: pô, vou falar com ele, aliviar a minha pressão de querer comer aquela carne. Eu tenho mais alivio. Aí você vai responder no trânsito do cara. Aí quando você vai falar, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de respeito ao próximo, de amor e caridade. O cara aqui na minha frente, ó. Tudo que eu desejei a ele naquele caminho, ele está aqui. Como eu vou conseguir falar para alguém me olhando? Como? Então, para mim, o comportamento se torna uma rotina, porque eu não sei com quem eu me deparo, eu não sei quem eu encontro, nunca. Outro dia eu estava não sei aonde, daqui a pouco, Luizinho, estava lá na palestra. Aí eu às vezes, com minha esposa, falo: rapaz, não sei nem quem é, mas eu tenho que cumprimentar, porque eu não sei nem o que eu fiz. Então eu não sei nunca aonde eu estou, com quem eu estou. Então o tempo inteiro eu já mostrei com vocês, já virou um hábito ter um comportamento, não de santo, mas eu me comportar. Eu o tempo todo estou me controlando, porque exatamente eu falo em outros lugares e eu não conheço quem são as pessoas. Entendeu? Então é muito complicado. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é exatamente isso. É trabalhar o comportamento todos os dias. Todos os dias. É cansativo? É cansativo. É uma rotina, é como escovar o dente. Você acorda, levanta, vai escovar o dente. Você acorda, levanta, tem que se comportar bem. É difícil, gente? É difícil. Se fosse fácil falar para vocês, mas não é fácil. É difícil. Deixa eu ver um outro ponto que eu coloquei aqui. Os pontos bem legazinhos. Tem uma parte que eu coloquei aqui que a gente estamos onde se encontra o nosso coração. E isso é uma verdade do mundo. Esse caso que eu contei desse rapaz, ele estava onde estava o coração dele. Aonde nós estamos? Nós estamos onde nosso coração se encontra. Então, se eu estou com raiva de alguém, eu estou sempre ligado àquilo. Eu estou sempre ligado à situação. Se eu amo o outro, meu coração está sempre ligado ao outro de outra forma. Mas eu me ligo aonde se liga o meu coração.
Então, onde o meu coração se encontra, é onde eu estou. Vocês já viram aquela fábula dos dois lobos? Já ouviram? É bem famosa. Era uma tribo Cherokee, americana, e aí um índio lá, um índio Cherokee, ele estava lá numa situação com os amigos, e os amigos fizeram alguma coisa que deixou ele com muita raiva. Com muita raiva. E ele, naquela raiva, antes de agir, o que ele fez? Ele buscou o ancião da tribo e foi conversar com o ancião, que era o avô dele. E ele foi falar: avô, olha só, eu passei por essa situação hoje, fizeram isso comigo, e eu estou com uma raiva incontrolável. Ele falou: o que eu faço? Aí o avô fala para ele, fala assim: olha, meu neto, eu também sinto essa raiva incontrolável. E eu sinto muitas vezes. Só que todos nós temos dois lobos. Todos nós temos dois lobos. Eu tenho um lobo que me traz paz, que é harmônico, que controla o meu ambiente, que me deixa tranquilo, que apazigua tudo. Esse lobo é o que me faz bem. Mas eu tenho outro lobo também. Eu tenho um lobo que me enche de ódio e de ira, que me traz desespero e vontade de agredir. E esse lobo me faz muito mal. Mas os dois agem na mesma intensidade. E ele fala assim: mas vô, o que você faz? Qual é o lobo que tem mais força? Aí ele fala para ele: mas meu neto, o lobo que vai ter mais força é aquele que eu alimento. Então, se nós alimentamos o ódio, é o ódio que vai prevalecer na nossa vida. Se nós alimentamos o amor, é o amor que vai prevalecer na nossa vida. Então a escolha, ela é sempre nossa. Em todos os momentos a escolha é nossa. Aí você pode falar assim: ah, mas alguém me induziu. Não. Se você pegar o livro dos Espíritos, aquela pergunta que fala: os Espíritos interferem na nossa vida? Qual é a resposta dos Espíritos? O que eles falam? Sim, interferem. Muito mais do que possais imaginar. A ponto de, às vezes, interferir de controlar a vida de vocês. Aí você fala: ah, mas se o Espírito faz isso, que ele pode controlar a minha vida, então pode botar na conta dele que eu fiz de errado. Não. Ele pode chegar a esse ponto. Mas qual foi o ponto que você deixou ele chegar a isso? Qual foi o momento do teu livre-arbítrio que você abriu espaço para ele, de tal forma que ele ocupou você todo? Então nós somos responsáveis em todos os momentos. Não existe uma etapa, um processo sem responsabilidade. Isso não acontece. Isso não acontece. Então nós somos responsáveis pelo nosso momento. Então, se eu cometo alguma coisa, não tem jeito. Eu tenho que responder por aquilo. Mas foi como eu falei lá atrás. Deus é misericordioso. E o tempo é um remédio. Aquilo que você foi ontem, você não é mais hoje. Então, aquela dor que você causou, para quem quer que seja, aquilo não continua. Aquilo não continua. Aquilo se transforma, aquilo modifica. E a forma que você vai enfrentar de novo, ela já vai ser mais branda. Então você vai ter um impacto menor na medida que você busca ser melhor. Então, quando a gente busca ser melhor, as coisas se tornam melhor para cada um de nós. Mas é porque nós estamos usando o livre-arbítrio para escolher o lobo bom. É assim que funciona. Isso que eu falei agora. O tempo modifica qualitativamente a causa. Aí ele conta aqui uma história de um cara que cometeu um erro há 300 anos. E esse cara, ele se arrependeu. Ele começou a trabalhar no bem, começou a fazer coisas boas. E a vítima também, por sua vez, perdoou. Não quis carregar aquele ódio com ele. Aí eu vou falar para vocês, qual é a lei que a gente vai aplicar aqui? A gente vai aplicar uma lei de causa e efeito, uma lei de talião, uma lei que bate e volta na mesma intensidade? Não. Ele não mudou, o outro não se perdoou, não perdoou ele mudou. Aí eu pergunto a vocês, o arrependimento elimina a reparação do dano? Se arrepender elimina a gente tem que responder pelos nossos erros? Basta se arrepender? Não, não basta se arrepender. Não basta se arrepender. O arrependimento ameniza para você, porque você já não sente mais aquilo que te levou a causar aquela ação errada. Mas se arrepender não livra você de ter que responder pelos seus atos. Ele sim traz um sentimento melhor para você, mas a